Quem é o outro? Parte 2. Esta sexta-feira de live com meu amigo Robson Cunha promete. Vamos continuar um tema muito importante que começamos ontem. Quem não assistiu, volta lá e assiste a live anterior que está gravada no GTV. E vamos complementar hoje esse tema tão importante, né? Ficaram algumas questões e tem muita coisa para falar sobre isso. Afinal de contas, a nossa relação com o outro faz parte dessa vida. A nossa relação, o ser humano é um ser relacional. Então vou convidar meu amigo Robson Cunha aqui para a gente dividir essa tela. Bom dia! Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, lindão! Como é que tá você? Tudo beleza, e você? Rapaz, eu tomei uns 2 xícaras de café hoje já. Mas vou Oi? continuar aqui. Ó, É, a Ana tá falando aí. Bom dia, pessoas que eu admiro. Bom dia, Lumpa. Luciana, A grande Luciana. você que é admirada, expressão internacional. Aí, o pessoal aí, quem entra cedo, ó, é a mesma galera, Ilza tá sempre aí, Ilza, tudo bom? Valdelice jogando duro. Edla agora também tá todos os dias. Fábio, bem-vindo aí. Não te conheço ainda, mas você tá aí também, bem-vindo. Então, Robson, o que que a gente falou ontem? O que que a gente pode falar hoje? Como que vamos complementar esse tema? E vocês também que estão chegando, vamos trazer perguntas, dúvidas, questionamentos em geral, tá bom? Fala, Cobes. Como é... Então, é, nós trouxemos o outro ontem, né? E ontem a gente mostrou que para o outro, nós somos o outro. E é preciso que a gente tenha cuidado com o outro. Veja que hoje, essa contingência pela qual nós estamos passando, talvez seja a coisa que liga o mundo, porque todo o mundo inteiro, está passando pela mesma coisa. Nunca teve nada tão universalmente globalizada, né, como a pandemia. E em todos os lugares do mundo, as pessoas estão voltando para casa. E muitos usam a máscara para proteger o outro. Então veja o quanto o outro foi iluminado agora, né? Eu preciso do outro. Eu preciso que o outro adote comportamentos prudentes, né? Eu preciso cuidar do outro. Esse distanciamento está nos inquietando pela falta do outro. Nós estamos sentindo falta do toque do outro, da presença do outro, da convivência com o outro. Então, assim, olha o outro aí, né? E talvez o outro nunca tenha sido tão iluminado. Eu estou conhecendo o outro no outro que convivia comigo. Porquanto aquele outro que vivia no mundo, que vivia na rua e que precisou voltar para casa, passou a conviver diuturnamente comigo e eu percebo que aquele que eu pensava conhecer não conhecia, né? Então, o outro que convivia comigo está voltando para casa e eu estou conhecendo um outro. Ah, Robson, você complica demais. Eu adoro complicar, adoro provocar, né? Então, assim, o outro precisa ser visto, né? E nós crescemos, nos desenvolvemos a partir do outro, com o outro, e por causa do outro. Observe,
tem diversas fases do desenvolvimento humano e subfases, né? Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento motor, desenvolvimento psíquico e por aí vai. Mas, na perspectiva do humano, tem três estágios, vamos dizer assim. O da anomia, o da heteronomia e o da autonomia. A anomia é aquela época em que eu não tenho vontade, eu não faço nada por mim e o outro sempre fará por mim. A higiene é preciso que o outro me higienize, o outro me alimente, o outro me cuide, o outro me nutra, o outro me proteja, né? Então é aquela primeira fase de bebezinho pela qual todos nós passamos. A fase seguinte é da heteronomia. O outro faz muita coisa por mim, mas eu também já começo a fazer alguma coisa por mim também, né? Então, aquilo que é feito por mim, para mim, uma parte por mim, uma parte pelo outro. Heteronomia. Mas a gente chega na fase da autonomia e percebemos que hoje nós somos seres autônomos. Eu não posso pedir ao outro que faça por mim aquilo que eu posso fazer por mim. Eu não devo fazer pelo outro aquilo que o outro pode fazer por ele. Porquanto somente eu fazendo o que posso fazer por mim e o outro fazendo o que pode fazer por ele, é que nós nos desenvolvemos. Então, isso precisa ser entendido. Porque quando há uma incompreensão a respeito disso, não há o autorrespeito, não há o autoconhecimento, não há o autodesenvolvimento e não há o desenvolvimento da autoconsciência. E eu projeto no outro, responsabilizo o outro pelas coisas que eu posso fazer por mim mesmo, mas eu entendo que é o outro que deve fazer. E não cresço a partir disso. E na medida em que, sob o escopo do amor, né, da proteção, do carinho, do afeto, eu protejo o outro dele mesmo, eu impeço que o outro faça aquilo que ele pode fazer, e entendo que é caridade, que é humano, que é cuidado, que é amor, que é proteção, eu também estou impedindo que o outro se desenvolva a sua autonomia, né? Então, como é que nós estamos nos relacionando com o outro? Observe que tem dois eus, se a gente for partir para o campo psicológico de uma forma bem simplista, né? Eu me acho de um determinado jeito, mas eu, quando me relaciono com o outro, eu tento ser um que o outro imagine e deseje que eu seja, né? E muitas vezes eu saio, me desloco da minha identidade numa tentativa desesperada de, pela necessidade humana de ser aceito, me comportar da forma que o outro espera que eu me comporte, né? Então, veja que se eu não tiver o outro bem colocado, bem posicionado nas minhas relações, no meu conceito, trabalhando isso silenciosamente, eu comigo mesmo, eu posso simplesmente me fragmentar, porquanto eu vou atuar numa tentativa exaustiva, incomodativa e patologizante de tentar ser aquele que eu não sou, né? De atender a expectativa do outro. Então, assim, é preciso que a proposta desse nosso encontro é a gente fazer uma revisão, né? Como me relaciono com o outro, quem é o outro para mim, quais são as diversas limitações do outro, quais são as diferenças entre mim e o outro, né? Onde é que eu troco com o outro? O que é que de mim vai para o outro? O que é que do outro vem para mim, né? Como é essa relação simbiótica com o outro?
qual é o limite, qual é o limiar dessa simbiose com o outro, para que eu não termine introjetando em mim a vida do outro, os prazeres do outro. E, pasmem, isso é muito frequente e muito comum. Pessoas que renunciam aos seus prazeres, às suas vontades, em benefício dos prazeres e da vontade do outro, né? A gente ouve muito a expressão é um pai abnegado, é uma mãe abnegada. Observe que esses pais são intitulados abnegados como se a abnegação fosse uma virtude. E, na verdade, não é. Desculpe uma ligação. A abnegação é negar-se a si mesmo, né? Negar-se, desconhecer-se, afastar-se de si. E aí eu nego a mim mesmo, nego as minhas vontades, aos meus desejos, eu desconheço a minha identidade e passo a atender o outro. Então, é muito interessante porque esse tema, porquanto assim, silenciosamente, eu comigo mesmo, quando a gente traz o outro, não é para a gente discutir a relação com o outro, né? Essa relação com o outro, ela nasce no nosso íntimo. E eu preciso visitar essa relação eu comigo mesmo, sem precisar trazer o outro nesse momento. Porque, assim, faz parte da construção do me conhecer, do saber quem eu sou, do saber o que é meu, né? Se eu vou fazer medicina, eu preciso saber se essa vontade é minha ou se essa vontade é do outro. Hoje, graças a Deus, a gente vê muitos jovens abandonando o curso, ainda que na metade do caminho, porque não se calaram, né? E corajosamente olharam para si. Esse curso não é meu, não é para mim, né? Eu não quero fazer odontologia, eu quero fazer música, eu quero fazer dança. É isso que pulsa em mim. Então a gente vê que a gente Não leva para a sabia vida, que você incorpora na queria vida. fazer dança. Hã? Não sabia que você queria, não. Eu tentei, fui reprovado algumas vezes, entendeu? E aí terminei desistindo, mas eu às vezes vejo que isso pulsa, né? Então veja bem, a gente precisa ter essa ideia. E eu só vou saber o que é meu e o que é do outro se eu conversar comigo mesmo no processo de autoconhecimento, né? Sabendo que autonomia não exclui a dependência. Nós somos seres incompletos, incompletos, e precisaremos sempre do outro, né? Mas isso não invalida a autonomia. Qual é o ponto de corte? É claro que eu quero um colo. É claro que eu quero um colo. É claro que eu quero um afago. É claro que eu quero ouvir, tá tudo bem, vai dar tudo certo. É claro que muitas vezes eu gostaria muito que alguém resolvesse o meu problema. É claro que eu quero ser cuidado. É claro que eu quero me sentir importante para o outro. Isso é natural. E não é para a gente abdicar disso, né? A relação com o outro passa por eu ter o conhecimento de que aquilo é meu, de que eu faço aquilo por mim, né? E que aquilo que eu posso fazer por mim, eu não posso, não devo exigir do outro, transferir a responsabilidade para o outro. Mas isso não invalida o cuidado, isso não invalida a fragilidade humana, a vulnerabilidade. E observe, nós deixamos de ser estranhos para o outro quando nos apresentamos como somos para o outro, né? Então a gente vê muitos casais em qualquer configuração, né, da família hoje, e esse conceito foi atualizado no Código Civil, o conceito de casal. A gente vê muito casal hoje em dia que a gente pergunta assim: vocês são íntimos? Somos. Vocês são amigos? Somos. Vocês se conhecem? Sim.
E quando a gente aprofunda, né, as questões associadas a essas primeiras, a gente mostra a esse casal que não são íntimos, não se conhecem, não são amigos, né? Porque projetam no outro uma segurança, uma responsabilidade pelo cuidado, pelas providências, pela solução do problema, espera do outro não uma esposa, mas uma mãe, né? E aí a Perfeito. gente deixa de exercer a nossa autonomia. E quando o outro nos frustra nessa expectativa que construímos, olha o abalo sísmico na relação, né? Então, assim, cuidado, fragilidade humana, vulnerabilidade é da natureza humana. Eu preciso de carinho, eu preciso de afeto, né? Eu preciso de colo. Não parece, né? Mas é também, preciso de colo. E o outro também precisa de colo. Mas isso significa tolher a autonomia do outro? Não, isso significa relação humana, humanidade, né? Sensibilidade. Agora, eu levo para o outro as minhas fragilidades, os meus medos, os meus receios, a minha insegurança. Nós só deixamos de ser estranhos para o outro, mesmo para aquele com quem a gente convive há muito e muito tempo, quando nos revelamos até nas nossas fragilidades e nas nossas vulnerabilidades. Eu não sei se eu consegui esclarecer, eu não sei se ficou claro, seria muito legal que ficasse claro esse ponto de corte. Não é uma ruptura com o outro, a proposta não é essa, mas é saber o que é do outro e o que é meu, né? É ter esse conceito para que a gente possa perseguir a autonomia, né? De saber o que posso fazer, o que é meu, o que eu devo fazer, o que é do outro e aquilo que eu não devo fazer pelo outro. Aí, se eu voltar a falar, eu acho que eu vou repetir toda a mesma coisa. Eu Mas é vou isso, complementar Aurélio. aqui. Eu vou complementar. Então, resumindo o que o Robson falou, vamos buscar a autonomia ao invés da outronomia. Essa Ó, palavra é bonita. Outronomia. Vamos sair da outronomia e vamos buscar a nossa perfeito. autonomia. Bem assim. Eu quero te mostrar esse desenho que eu fiz aqui enquanto você estava falando, tá? Dá para ver aí? Dá. Aqui sou eu, certo? E aqui é o outro. Se eu estou vivendo uma vida dentro, né, do outro, sendo que meu espaço, eu sozinho, é tão pequeno, e eu, ao mesmo tempo, em relação ao tamanho do outro, me apequeno, eu fico dentro do outro, ou, ao contrário, ou eu fico tão grande que o outro fica pequeno dentro de mim, é meio que a vida é dessa pessoa e essa pessoa está vivendo para o outro 100%, digamos assim. Isso não é uma relação, digamos assim, trabalhada, né? Eu não vou dizer que não é saudável, porque muitas vezes a busca pela saúde está justamente nos problemas. Talvez isso seja para a gente enxergar uma oportunidade de melhoria, tá? Então é uma relação que busca se equilibrar de alguma maneira, porém não está equilibrada, digamos assim, né? Essa é uma configuração. Existe essa configuração também em que existe uma tensão maior nessa relação e uma invasão muito maior de você no outro e do outro também em você, né? Nesse primeiro caso, você está aqui, interfere pouco, digamos assim, na vida do outro, mas o outro interfere muito na sua vida. E aqui é uma tensão muito grande em que os dois se interferem muito e pouco se olham para si mesmo, tá? Esta situação aqui é uma situação em que você cria uma capa de afastamento, cria um certo comportamento que afasta e acaba fazendo com que não haja nenhum tipo de relação com o outro, que também não é legal, uma vez que vivemos em uma sociedade de relacionamentos, precisamos nos relacionar de alguma maneira, tá? E esta seria uma relação, entre aspas, tendenciando para algo ideal, digamos assim, em que você tem bem definido, né, a sua borda e esse contato acontece na borda, esse contato acontece no limite.
Então, o limite que é o lugar do contato, é o lugar que você mantém o seu lado de respeito, mantém o lado do outro de respeito, está inteiro e está somando com o outro. Aqui pode haver o companheirismo, né? O dividir o pão, né? O viver a parceria. Quando o Robson fala, eu preciso também de colo e tal, é um colo diferente, não é um colo de criança, é um colo de parceria, é um colo de altos e baixos, é um colo de vamos junto, sabe? É um colo de parceria. Não é isso, Robson? E, e outra coisa que eu queria falar é a história de um índio. Para quem não sabe, antes de eu ser psicoterapeuta, eu era engenheiro, trabalhava com engenharia mecânica, e eu via uma história lá no Amazonas. No Amazonas, para se perfurar um poço lá, se desce de helicóptero, eles descem as pessoas de helicóptero, eles começam a derrubar algumas árvores e começa a abrir o espaço para poder o helicóptero pousar depois, né? Depois o helicóptero vem e pousa. E aí começa a abrir um clarão e eles colocam, a depender do lugar, eles colocam uma cerca bem protegida para evitar o contato dos animais selvagens com o ser humano que está ali dentro. Então, o que acontece? Uma vez, a história que eu ouvi foi que tinha uma tela, uma cerca de tela de metal, aquela cerca de tela de metal, protegendo todo esse sistema, esse poço de perfuração. E de repente, as pessoas começavam a ver de longe um índio. E o índio começou a tentar atravessar a tela. Ele vinha, batia na tela e caía. Vinha de novo, batia naquela tela de metal e caía. E ele insistia em continuar. Olha que coisa interessante. O índio nunca tinha visto uma tela de metal. O índio nunca tinha percebido o que era aquilo. Ele não sabia, não foi ensinado. E ele não tinha noção. O que ele fez? Juntou com as ideias que ele tinha, algo, deve ser algo divino, deve ser algo, um portal. Então ele acreditou que era algo que ele poderia atravessar, era um campo energético, algo do tipo. Porque sonhar ele era capaz, imaginar ele era capaz, transcender na imaginação e ter sonhos com seres, ele era capaz. Então, quando ele viu aquilo ali, ele meio que confunde, não entende os princípios básicos daquela tela e ele tenta passar, Então, o comportamento dele foi condizente com o que ele acreditou e não com o que era a realidade. Então, quando nós vemos o outro para nós existe como um portal ou como alguma crença que nós temos. Mas, na verdade, o outro é uma tela. O outro é uma forma que você desconhece. O outro é algo que ele tem os princípios dele, que talvez você não entenda como é que ele funciona. Até que você compreenda como que ele funciona, aí você vai conseguir saber lidar com essa tela, ou com essa cerca, ou com esse limite. Então, espero que esse exemplo tenha esclarecido a nossa capacidade cerebral de tirar conclusões sem conhecer as coisas e, quando conhecemos, saber lidar melhor. Quantas vezes a gente não já mudou na vida? Quantas vezes a gente não já caiu uma ficha e a gente percebeu, caramba, olha como eu agia antes. Caramba, olha como eu agora consigo perceber algo que eu não percebia, como eu era bobo. Né? Muitas vezes a gente pode olhar para trás e pensar assim. Então, imagine que se você subiu vários degraus para chegar até onde você está hoje, será que não existe mais degraus a subir? Será que um dia você vai olhar para trás e perceber que hoje você está sendo um tolo também? Porque você está acreditando em coisas que talvez não sejam coerentes com a realidade. Então, se você está olhando para o outro e sentindo sensações e tendo pensamentos e julgamentos, olhe para você mesmo como aquele índio que se bate na tela. Fez sentido, Robson? O que você achou dessa historinha? Pois é, né? As histórias são sempre bem-vindas e é por causa das histórias, muitas vezes, que a gente deturpa a imagem que fazemos do outro e deturpamos, consequentemente, as nossas relações com o outro. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, que é um gancho que me leva à pergunta que o Dimas faz. É incrível, às vezes, deixarmos de fazer ou ser o que o outro quer atrapalha, né? E por que erramos fazendo isso? Existe uma relação familiar que forma esse padrão
Veja bem, eu não gosto muito, acho que algumas pessoas já sabem, desses termos de certo e de errado. Em matéria de humano, não tem nada de certo nem nada de errado. E quando a gente traz o certo e o errado, a gente está trazendo a análise do outro, das relações, de nós mesmos, para uma perspectiva moral. E nós estamos longe dessa perfeição moral. Então, não tem certo nem errado. Tem experiências, né? Então, o Dimas traz, né, essa abnegação das minhas coisas em prol do outro, e eu penso que o outro também deve abnegar-se em prol de mim. A gente tem um padrão, tem um padrão. Agora, vamos ver de onde vem esse padrão? Olha só, tu te tornas responsáveis por tudo aquilo que cativas, né? Eu vou repetir. Não anotem não, tá? Porque não é para anotar não. É para esquecer. Ó, Depois vai pagar. É, tu te tornas responsáveis por aquilo que cativas. Olha só o peso, né? Então, se eu sou responsável pelo outro, eu não posso magoar o outro, eu não posso ferir o outro, eu não posso desagradar o outro, eu não posso me irritar com o outro, eu não posso cobrar do outro. Que negócio é esse de eu sou responsável por aquele que cativa? Não sou, não. Nós não somos, não. Não chega a esse ponto, né? O outro é responsável por ele, eu sou responsável por mim. Nós temos uma relação simbiótica, nós trocamos. Se no exercício da responsabilidade dele sobre ele, ele precisa de mim, na sua incompletude, eu compareço. Eu compareço. E eu tenho certeza que se eu precisar do outro na minha incompletude, ele comparece. Agora, tu te tornas responsável por aquilo que cativas? Não. Então a gente precisa ter um senso crítico apurado, né? Porque muito do senso comum é sabedoria, né, popular. Eu digo isso. Mas muito do senso comum não é sabedoria popular, né? Isso aí vem de um clássico, né? Vem do Príncipe, o Pequeno Príncipe, e é com base nessas historinhas, né, que a gente vai formando padrões e construindo expectativas. Eu li no Pequeno Príncipe que tu te tornas responsável por aquilo que cativas. E ele não está se responsabilizando por mim, ele me cativou, eu passei a admirá-lo, a amá-lo, né? Por conta do que ele é, do carisma dele. E ele me abandona, e ele não comparece, ele não me atende, ele não me satisfaz. Então, assim, o que que nós fazemos das leituras que lemos, né? O que que nós fazemos dos ditos que ouvimos, né? Ah, a gente precisa questionar, peraí, por que que eu estou no mesmo barco? Não. Se eu estiver no mesmo barco, eu não posso ajudar o outro. Se eu estiver no mesmo barco do outro, eu vou para onde o outro quiser. Não. Eu preciso me rebelar, Dimas, contra esses padrões. É por isso que ontem eu fiz uma proposta para o Bruno, para a gente construir um protocolo, para a gente quebrar o protocolo, para a gente transgredir o protocolo, para a gente transgredir esse normal, essa norma, né, que me condiciona a me relacionar com o outro de uma forma doentia, patológica. Ontem eu trouxe aqui a figura do meu ex. Nós temos propriedade sobre o outro, né? O outro não pode ser ele mesmo. O outro não pode ter outras relações que não a minha. Os amigos do outro precisam ser os meus amigos, né? Eu preciso saber aonde o outro está, porque o outro é meu. E a relação se rompe, a conjugalidade se dissolve e a gente continua com o discurso meu ex, a minha ex. Olha só, como pode? A gente precisa perceber que tem um paradoxo na minha fala, né? Até que ponto é meu ex? Né? Até que ponto é minha ex? Que relação eu ainda mantenho com esse outro do qual eu me separei, né? Então, assim, é o meu filho, é o meu pai,
é o meu melhor amigo, percebe? E a gente vai produzindo uma relação muitas vezes impeditiva com esse outro, né? Então, praticamente é isso aí, né? É isso, Bruninho. A É, afetividade não é somente dar colo. A afetividade é acolher o outro em sua singularidade para favorecer um salto de qualidade. Exatamente isso, né? Então, assim, afetividade, num conceito da psicologia, é aquilo que me incomoda, é aquilo que me marca, é aquilo que me tomba, é aquilo que me causa uma emoção qualquer, né? É aquilo que deixa marcas, né? Agora, afeição é a nossa ligação com o outro, é exatamente o afeto que eu tenho pelo outro e que é a liga para o vínculo, né? É, esse afeto, digamos assim, romântico, que é necessário nas relações, eles também têm limites. Não é porque eu gosto que eu super protejo. Exato, né? Então, assim, não é porque eu gosto que eu super protejo, não é porque ele gosta que ele tem que fazer o que eu quero, né? Então, essa afetividade, esse colo, muitas vezes é literalmente um colo mesmo. Quem não gosta de um colo, né? Quem não gosta de um colo? Na literalidade mesmo, né? Mas o colo metafórico também, o colo do amparo, o colo do reconhecimento, o colo do eu estou aqui, é o colo do estar junto silenciosamente, né? Mas nós precisamos do colo metafórico, nós precisamos do colo literal, né? Você pode mostrar de novo essa imagem aí, Bruninho? do início, que eu já escrevi algumas coisas aqui. Então, olha só, essa figura aí do meio, você pode afastar um pouquinho? Pronto. Então, nós temos algumas fases, mas a gente tem aquilo que, na época de escola, os professores de matemática chamavam de interseção, né? Entre os conjuntos, né? Assim? Pois é. Então, é isso que acontece. De uma maneira bem sutil, e eu preciso me permitir a esse acontecimento. Olha só, exatamente aí nessas duas bolinhas interseccionadas, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Eu não serei o mesmo que voltarei depois de desconectar. Por quê? Porque muito do Bruno me chegou, foi incorporado. Essa imagem vai ficar marcada. Os meus conceitos serão revistos a partir desses desenhos, né? Então eu serei outro, a minha visão estará diferente. Então, da mesma forma, quando nós saímos daqui, levaremos alguma coisa, né? Eu estou vendo aí gente dizendo, poxa, vou até anotar, né? Então, ficou alguma coisa aí na mente, no coração de cada um. E não seremos mais os mesmos, não tem jeito. Então, é essa simbiose que traz a beleza da vida, né? É aquilo do outro diferente que fica em mim, que eu acolho, que eu incorporo, né? Que eu melhoro em mim. E é exatamente por isso que nós temos um código. Obrigado, Bruninho. É exatamente por isso que nós temos um código genético aberto. É exatamente por isso que nós somos seres atualizáveis. É exatamente por isso que nós somos seres adaptáveis. E é exatamente por isso que nós nos atualizamos. E somos seres socializáveis. Nós temos a necessidade da relação com o outro. O outro importa. O outro é importante para a minha construção. Mas eu não vou copiar o outro e colar o outro em mim. Não é para copiar e colar. É para ter uma troca. É para ter uma simbiose. É para que a minha vida se torne melhor. É para que eu me torne mais forte. O outro precisa me decepcionar. O outro precisa frustrar minha expectativa. Porque eu só me fortaleço a partir das experiências.
E se eu não tiver na minha vida um outro que me traia, um outro que me confunda, um outro que usurpe um direito meu, o outro que me provoque, eu não me inquieto, eu não me modifico, eu não me transformo. E aí eu não me afeto, eu não tombo, eu não sinto uma dor. E é a dor que transforma, né? Então eu preciso desse outro também, que me inquiete, que me provoque, que me instigue. E é exatamente isso que está na relação da conjugalidade, tenha ela a configuração que seja, ou que tenha, né? Porque eu não vou modificar o outro, nem vou me permitir que o outro me modifique, mas nós vamos nos estimularmos para crescermos, para nos transformarmos, para nos aperfeiçoarmos, né? Eu vou instigá-lo, eu vou provocá-lo, eu vou apoiá-lo, eu vou estimulá-lo. Isso é da relação do desenvolvimento humano através da conjugalidade. Mas não dizendo ao outro, você precisa parar de fazer isso, ou você pode fazer essa escolha, renunciar a essa escolha, ou deixar de ser assim. Não, não, né? Não é essa a relação que se propõe ter com o outro. Eu não sei se eu expliquei, eu não sei se eu atrapalhei, mas eu só sei que eu me expressei. É isso, Bruno? Perfeito, perfeito. Quando você fala de sofrimento, não tem como não lembrar do Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, que ele disse que ele deseja para os amigos dor e sofrimento. E muitas vezes é complexo inicialmente compreender o que ele quis dizer, né? Com dor e sofrimento. Uma vez que na experiência dele, na percepção dele, e na minha percepção também, quando passamos pela dor e sofrimento, aprendemos. E quando evitamos dor e sofrimento, evitamos a evolução. E se somos capazes de respirar, respiramos. Se somos capazes de espirrar, espirramos. Se somos capazes de dormir, dormimos. Se somos capazes de acordar, acordamos. Se somos capazes de comer, comemos. Se somos capazes de sofrer, sofremos. Se somos capazes de sentir dor, sentimos. Se somos capazes de sentir leveza, sentimos. Então, quando começamos a olhar com mais naturalidade as nossas capacidades de percepção e sentimento no mundo, podemos ter outra visão para a dor e para o sofrimento, não é? Então, quando o Robson fala sobre uma pessoa solicitar ao outro algo meio que para preencher o vazio, aí eu lembro daquela questão das provas de amor, né? Ah, mas você não curtiu minha foto. Ah, hoje em dia a rede social é assim, né? Ah, mas você viu a publicação que eu fiz? Você não comentou nada. Você só comentou um coração. Você só, sabe? Então a pessoa começa a encontrar no outro algo para suprir e ainda não fica satisfeito. Ela tende de certa maneira, querer que o outro fique aqui, que seja tudo que ela é. Ela quer que o outro fique dentro dela e que seja tudo. Não pode se afastar em algum momento, não pode fazer o que o outro quer fazer, não pode por um segundo se afastar para ir no banheiro e voltar. Entende? Então, a relação, ela acontece na borda. É muito importante que a gente lembre e frise isso. A relação acontece na borda. Claro que em algum momento, para ser empático, para sentir um pouco o outro, a gente pode até entrar um pouquinho, mas que depois a gente saia e mantenha a borda. Porque esse entrar, quando é convidativo, pode ser natural. Agora, quando ele é sugado, pode ser ruim para uma das partes. E quando ele é também invadido, vai ser ruim também para a relação. Então, é na borda que tudo acontece. E, Robson, eu quero falar um pouco sobre grupos, né? Ideais, né? O outro. Se temos ideais, eu acredito em alguma coisa, e o Robson também tem o ideal, acredita em alguma coisa. Por exemplo, aqui mesmo, eu estou dividindo a tela com o Robson. Por quê? A gente pensa muito parecido. A gente acredita muito em muita coisa parecida. Então, isso nos ajuda a um compreender o outro. Isso facilita. Se eu tivesse aqui conversando com uma pessoa totalmente oposta a mim, que não concordasse com nada que eu falasse, e eu não concordasse com nada que a pessoa falasse, não iria existir uma relação. Existiria uma repulsa natural. Então, o ser humano é assim. Então, por isso que os grupos existem.
grupo de pessoas assim, grupo de pessoas de tais características, grupo de pessoas. Aí isso meio que fortalece a ideia, mesmo que seja uma ideia equivocada. Mesmo que seja uma ideia equivocada, quando se une um grupo com ideias equivocadas, esse grupo ganha força. Isso é uma tendência natural de sobrevivência, uma vez que era mais fácil sobreviver em grupos, uma vez que, por exemplo, nas savanas era necessário um grupo para poder confundir os predadores, por exemplo, ou para que pudesse haver maior possibilidade de defesa, como as manadas, por exemplo, que confundem os predadores. Então, os grupos são estratégias de sobrevivência. Atualmente, como não existe esse perigo tão grande por aí, no sentido de ter um leão atrás da moita, os nossos perigos são outros. Nossos perigos são ataques morais ou ataques de ir contra a minha ideia. E hoje nós temos o espaço territorial como um espaço de ideias, um espaço de valores. Eu tenho o meu valor, não entre. Fique lá fora. Se você não concorda, eu tenho raiva de você. Se você não concorda comigo, eu tenho muita raiva de você. Se eu falo alguma coisa para o outro e o outro sente raiva, obviamente o outro está no mundo dos valores dele e não concorda com você. Se eu estou dirigindo um carro e vem uma moto, um carro e passa na minha frente e começa a andar devagar, eu não concordo com ele. Ele não está pensando igual a mim. Ele não está dentro de mim para saber o que eu penso. Mas eu acredito que ele deveria estar aqui. Como não? É óbvio. Eu não preciso falar, ele tem que me entender. Como não? É óbvio na relação que ele, o meu marido ou minha esposa, precisa me compreender. Como não? Está na cara. Como está na cara? Você acha que o outro realmente está dentro do seu mundo para entender o que você pensa? Você realmente acha que o outro lê para o seu pensamento? Você acha que realmente não precisa de um diálogo? Não precisa de buscar uma compreensão, sabendo que existe um abismo de incompreensão natural entre os seres humanos? Os grupos, eles se fortalecem, porém, ao mesmo tempo, eles enfraquecem os outros grupos. Quando eles se separam por ideais. Eu sou Bahia, você é Vitória, eu sou Vitória, você é Bahia. E não venha porque vai rolar briga. Isso também volta a gente lembrar do que o outro era o perigo, o outro era o inimigo antigamente, quando o outro é diferente de mim. Então, estamos ainda programados, como o nosso código genético foi programado há milhares de anos, então estamos ainda programados como homens da caverna. Só que a evolução da programação cerebral não subiu tanto quanto a evolução social, a evolução tecnológica. Nós, nos últimos 100 anos, tivemos um aumento exponencial de, digamos assim, métodos e formas de se relacionar. É muita novidade para o cérebro humano acompanhar. Então precisamos ter humildade de entender que não sabemos como nos relacionar ainda. Precisamos buscar compreender o que é que já está dando certo, quais são as linhas de pensamento que já estão trazendo mais solução para as relações, quais são as linhas de pensamento que já estão trazendo mais paz e tranquilidade e menos conflitos no nosso dia a dia. Porque a partir do momento que eu percebo que o outro está contra mim, eu posso apontar o dedo e dizer ele é um rebelde, ele é um isso, ele é um aquilo. Só que ele tem um espaço dele, ele tem um porquê. Eu não vou falar aqui exemplos, porque pode ter alguém aqui que se sinta magoado, por exemplo. Se eu falar de uma crença que não é minha, alguém aqui pode querer sair da live, entendeu? Só que, será que nós temos capacidade de viver num mundo em que o outro tem crenças diferentes da gente? Será que a gente tem capacidade de entrar numa live que a gente não concorda só para ouvir a opinião do outro? Será que a gente tem a capacidade de procurar um tema que a gente tem como repulsa para poder compreender aquele lado? Se nós não temos ainda essa capacidade, nós não entendemos ainda que existem diferenças e que essas diferenças são respeitadas, devem ser respeitadas. E que, como a gente falou ontem, o respeito não é fique no seu canto que eu fique no meu. Não. O respeito é eu permito que você tenha a sua ideia do mesmo jeito que eu tenho a minha ideia. Eu permito que você esteja talvez equivocado do mesmo jeito que eu também esteja talvez equivocado.
Faz sentido isso, meu amigo Robson? Pois é, meu amigo Bruno. Olha só, vou pegar um gancho para essa questão que o Moya traz, né? Moya, tudo bem, a dor Moisés. transforma, mas só a dor tem essa capacidade de transformar. A dor é uma necessidade. Aí eu vou dizer uma coisa assim, ó. Tudo que incomoda está te ensinando alguma coisa. Só me ensina alguma coisa aquilo que me incomoda. É por isso que eu provoco. É por isso que eu instigo mesmo. É por isso que eu complico. Porque na hora que a gente complica, a gente deixa o outro incomodado. Mas como assim eu não entendi, né? Então, assim, aí vai ruminar e vai entender. Então, tudo que me incomoda me transforma. É por isso que eu digo, com todo respeito aos simpáticos, e nós precisamos de simpáticos, né? Nós precisamos da simpatia, né? Mas os simpáticos não nos instigam, não nos provocam, não nos incomodam. Nos fazem permanecer do mesmo jeito, na doce ilusão de que sou aquele que verdadeiramente eu não sou, né? Então, por incrível que pareça, os meus desafetos me ajudam mais na minha evolução do que os meus afetos. Percebe? É por isso que aos meus desafetos eu sou grato. E só não recebo para um café porque eles não se permitem, né? Mas senão eu tomaria um café com os meus desafetos e diria, fale mais sobre mim, né? E quando o Moya pergunta se só a dor transforma, é do Nietzsche. E a gente precisa visitar a mitologia, a gente precisa visitar a filosofia, né? A gente precisa estar na ciência, mas sem desprezar essas outras áreas do conhecimento, porque só assim o nosso conhecimento se constrói e se completa. O Nietzsche fala da grande doença e da grande saúde. E ele diz que a grande saúde está no que fazemos com a doença que nos transforma, né? E a grande doença é a doença que eu me relaciono, com a qual eu me relaciono e me modifico a partir dela. Ele diz que a doença ajuda o ser humano a tornar-se. A tornar-se. Então veja que a simpatia não me incomoda. Abre um sorriso, me ilude, né? Os elogios, já dizia alguém aí, pode ter sido o Rui Barbosa, não me lembro. Me perdoe, o verdadeiro autor, que nos ouve sempre, né? No universo, onde esteja. Mas, assim, o elogio é para os tolos, percebe? Porque na medida em que eu acolho e recebo aquele elogio, não é para a gente rejeitar, né? Deseducadamente. A gente agradece, mas isso não pode ser iluminado. Não pode ser iluminado. Naquilo que eu já sou bom, eu não preciso mais iluminar. Passa, né? Já sou boninho, sou perfeito. Agora eu quero aquilo que eu não sou bom, aquilo que falta em mim, aquilo que em mim incomoda também no outro. Percebe? Então, a dor, ela é transformadora, sim. Perfeito isso, né? E nós precisamos passar por essa dor. E tem também uma frase muito interessante do Nietzsche, que ele diz assim, olha só se é fértil ao preço de ser rico em oposições. Percebe? Só se é fértil ao preço de ser rico em oposições. E nós nos afastamos dos nossos opositores, e nós não os ouvimos, e nós os renegamos, né? Porque pensam diferente de mim. E eu adoro, e já falei aqui, dos rebeldes. A rebeldia, ela é construtiva, ela é transformadora, mas os rebeldes com causa, né? Porque esses eu recebo, acolho, ouço, sei o que pensam e simplesmente pondero. Pondero.
né? Então, só se é fértil ao preço de ser rico em oposições. O que seria da minha fertilidade se não existisse o outro que me incomode, que me provoque, que me instigue, né? Que mexa com os meus brios e que diga assim, mas como você não entende uma coisa dessa, né? Eu, ouvindo isso, eu preciso me inquietar, eu preciso me indignar comigo mesmo. Não, peraí, como eu não entendo uma coisa dessa? Né? Pô, eu tenho cérebro, eu fui amamentado, né? Eu me alimento, percebe? Então, como eu não entendo? Então, é a partir do outro que eu me desenvolvo. E o Nietzsche tem, assim, ó, quem quiser mais, aforismos, né? Aforismos desses filósofos. Vai pelas vias dos aforismos. Tem algumas literaturas aí e na internet traz muita coisa boa, né? Então, dupla dinâmica, o respeito é tão importante, com certeza. Agora, eu só respeito se eu coloco o outro no lugar do outro. Não é colocando uma barreira entre mim e ele, não. É se eu sei que ele é uma pessoa humana, se eu sei que ele também está no processo evolutivo, se eu sei que ele também tem uma história de dores e de prazeres, de lágrimas e de sorrisos, né? Então, assim, eu só respeito o outro se eu olhar e conseguir enxergar a alma do outro. A alma do outro. Percebe? E se eu abandonar ou questionar, pelo menos questionar algumas construções que me chegam, afaste-se do outro tóxico. Olha, eu me protejo para não me tornar uma pessoa tóxica, mas eu estou matando a possibilidade da caridade de ajudá-lo a sair da toxicidade. Percebe? Então, isso é de Deus? Eu diria, isso não é de Deus. Afaste-se das pessoas tóxicas. Né? Eu preciso me relacionar com essas pessoas de uma forma diferente, possível, mais acolhedora, né? Mas não me afastar dessas pessoas, né? Então, afetos igual a zona de conforto e desafetos o contrário. Os desafetos também nos constroem. Se a gente quiser saber quem verdadeiramente nós somos, a gente precisa perguntar para o inimigo, né? E o amigo muitas vezes vai alimentar o nosso ego, né? A nossa vaidade. Não nessa literalidade que os afetos nos deixam na zona de conforto, né? Nós precisamos dos afetos. Naquela matriz de aliados, opositores, adversários e neutros, eu preciso, ao longo da minha vida, arregimentar e alimentar e encher o quadrante dos aliados. É o que nós chamamos de rede de apoio. Quando a gente vê muita gente, algumas pessoas realizando alguma coisa, e que a gente tem o outro como uma referência negativa que me destrói, que me impede, que me bloqueia, que me paralisa, porque o outro conseguiu e eu não consigo, a gente não consegue enxergar na realização do outro a construção da rede de apoio. Porque nós somos seres de incompletude, nós somos seres incompletos. E as minhas relações passam pela construção de uma rede de apoio diversificada, composta de diferenças, né? Porquanto, se eu construir uma rede de apoio com pessoas iguais a mim, não vai sair, ninguém vai sair do lugar. E vai todo mundo afundar comigo mesmo. E eu não vou crescer, né? No mínimo, eu vou permanecer o mesmo. Percebe? Então, eu preciso construir uma rede de apoio, isso só é possível se eu considerar o outro diferente e importante na sua singularidade e respeitá-lo na sua subjetividade, é que eu vou construir a minha rede de apoio, não é com o pensamento mercenário da troca de interesses, de favorecimentos, de usurpar a capacidade do outro a benefício único e exclusivamente de mim mesmo. Não. É da construção do novo mundo, né? É da construção de uma nova sociedade, é da construção de um novo relacionamento,
é uma construção de uma valorização da vida, de uma valorização da pessoa. Eu preciso me unir com essas pessoas diferentes de mim, né? Porque elas pensam diferente de mim, elas me provocam, elas trazem aquilo que eu não tenho. E a rede de apoio compõe um quanto de energia com essa coletividade de pessoas que se complementam, né? E isso só pode acontecer a partir do respeito. Diga, Bruninho. Essa rede de apoio, só quis interromper por causa do tempo, a gente tem 5 minutos. Essa rede de apoio, ela acontece na troca, ela acontece na comunicação, como eu falei, acontece na borda, sem invadir e sem se afastar, tá? Só que um grande problema das pessoas é que elas acreditam que não existe essa opção. O grande problema que de muita gente, talvez até que esteja ouvindo aqui, é que acha que existe ou 8 ou 80. Ou você está na intimidade e movido totalmente pelo outro, ou você não está junto do outro. Então, elas esquecem que existe também a possibilidade de você navegar ao lado do outro, assintoticamente, digamos assim, se tocando apenas na borda, sem que um invada o outro. E sem que um esteja dentro do outro, no sentido de não é necessário ficar afastado para que isso aconteça, né? Ou seja, a gente não enxerga essa opção de se tocar e trocar informações a partir dessa permeabilidade da nossa membrana que nos protege, e nós só enxergamos o 8, que é ou dentro, ou 80, que é fora. Então, pela falta de acreditar que existe essa outra opção, nós estamos atrapalhando as nossas relações. Então, por exemplo, quando você falou de opinião do outro, eu lembrei que na época da engenharia eu estava doido para melhorar do meu jeito de ser. E eu assisti uma palestra de um cara muito legal e eu comecei a notar umas características que eu via nele. Aí eu falei, não, eu preciso saber se eu tenho essas características, de onde eu preciso melhorar. Só que minha visão tem a minha opinião distorcida. O que foi que eu fiz? Escrevi as características A, B, C, D, E, F, G, sei lá. E coloquei as notas de 0 a 10 que eu acreditava que eu tinha. E depois eu peguei essas mesmas características, cheguei para um colega e falei, olha só, eu preciso que você me ajude. Agora eu preciso que você seja sincero. Se tiver que dar nota 0, por favor, dê nota 0. Mas me diga o que, que você vê em mim aqui. Pum. Aí peguei para mais 3 ou 4 pessoas e depois eu comparei a nota deles com a minha. E eu comecei a perceber que às vezes eu tinha uma percepção de que eu transparecia algo que eu não transparecia para os outros. E aí eu tive mais clareza, mas isso não me fez acreditar que eu estava sendo julgado por eles negativamente, nem me jogado para baixo. Pelo contrário, eu queria saber essa visão para melhorar a relação, para melhorar a clareza da comunicação. E quando você fala de novo mundo, isso é necessário desse novo mundo. Porque essa rede de apoio, essa rede de contato, essa rede de troca de informações apenas, sem levar para a emoção, sem levar para o lado emocional, justamente o que o Altair está falando aí. Bruno, assistindo as suas lives, me estimulei a fazer cards e tem muito de vocês no card. Você não tem nada da gente lá. O que a gente tem também foi uma chama que a gente pegou de outro fogo antigo. Você está passando só o fogo, só a chama para frente. Eu sou o fósforo. A chama passa, mas o fósforo fica. O fósforo acaba e morre, a chama continua. E essa mensagem eu me despeço aqui de vocês e agradeço. Tem 1 minuto e meio para Robson se despedir aí. 1 minuto e meio, meu amigo. Então, tome aí 1 minuto e meio de abraço, de beijo no coração, um aperto bem gostoso na alma. Espero que a gente tenha contribuído, né, com essa troca e que a gente tenha se tornado um pouquinho um outro melhor, né? Então, esse é o propósito da vida. E sabendo que o outro merece todo o meu carinho, acolhimento, compreensão e respeito. Um beijo no coração e um abraço na alma de todos vocês. Vê se tem alguma pergunta que a gente não respondeu ainda. Tem menos de 1 minuto, mas vê se tem alguma coisa aí. Não, acho que está tudo contemplado, Bruninho. Beleza, pessoal. Então, se ficou alguma coisa sem responder, vocês mandam um direct pra gente. A gente bate o papo. Porque o show tem que continuar, porque a Edla falou que isso aqui é um show de live. Então o show tem que continuar, né, Edla? Então, Obrigado, pessoal que tá falando, tá agradecendo aí. Gratidão, gratidão. Dupla em sintonia. Um como o outro. Muito legal. Gratidão, gratidão. Ornelas, Vera, Moisés, Edla, Etna, Fábio, que ficou até o final aí. Gel, que chegou depois. Taninha, Altair, meu irmão. Um abraço, Taninha. Valeu, galera. Um grande abraço. E vou continuar tomando meu cafezinho aqui para terminar, porque
Não vai esfriar. Abraço em Libras. Como é abraço em libras? É Aqui, ó. igual um abraço normal.